E se eu te disser que ainda há uma chance, uma pequena chance de a revisão da vida toda vingar? Bem, eu vou te contar o que ninguém está dizendo. Há uma maneira que não depende do STF de conquistar os direitos dos aposentados. Comente Revisão da Vida Toda Já, para sabermos quem chegou até o fim e quer essa conquista. Já comentou? Então, vamos ao tema. Se a revisão da vida toda for aprovada por meio de um projeto de lei, os pagamentos não ficarão limitados apenas a quem entrou com ação na Justiça. Isso significa que todos os aposentados prejudicados pela regra atual poderiam ter direito ao recálculo do benefício. E mais, se essa lei for aprovada, o aposentado não precisará contratar advogado nem pagar porcentagem sobre os valores. Isso acontece porque o direito passaria a ser reconhecido por via administrativa, aplicável a todos. Desde a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em 2019, os aposentados aguardam uma solução definitiva. A vitória no Supremo Tribunal Federal em 2022 parecia o fim da esperança, mas o tema voltou a ser discutido com interferências políticas. Com isso, surge uma alternativa: a aprovação de um projeto de lei específico para garantir a aplicação da regra mais vantajosa a todos os aposentados. Um desses projetos é o de número 1460 de 2023, apresentado pelo senador Paulo Paim. Esse projeto de lei não é mais apenas do senador. Uma vez protocolado, ele passa a ser responsabilidade do Congresso Nacional como um todo. Mesmo que o partido ou o autor não queira mais defender, a proposta segue seu caminho institucional. A ideia central é garantir a todos os segurados o direito de escolher entre a regra definitiva e a regra de transição prevista na Lei 9.876 de 1999. Essa lei criou o fator previdenciário e definiu que, para os trabalhadores que já contribuíam antes de julho de 1994, o cálculo da aposentadoria usaria apenas as contribuições após essa data. A regra de transição foi criada para evitar prejuízos, mas, na prática, acabou sendo imposta a todos. O projeto de lei busca corrigir isso, permitindo a escolha pela regra mais vantajosa. Se aprovado, esse projeto permitirá que todos os aposentados que tiveram prejuízos com a regra de exclusão das contribuições anteriores a julho de 1994 possam ter seus benefícios recalculados. Há ainda um aspecto importante. O projeto prevê um plano de pagamento dos valores atrasados de forma parcelada, para facilitar a execução orçamentária. Isso torna a proposta mais viável e aceitável para o governo. Dessa forma, mesmo com os entraves no Supremo Tribunal Federal, o caminho legislativo pode se tornar uma saída mais eficaz para garantir os direitos dos aposentados. O projeto de lei tem força para se tornar uma solução ampla, que beneficie todos os aposentados prejudicados, mesmo aqueles que não entraram com ação judicial. Na prática, a revisão judicial continua em andamento, mas o risco é evidente. O Supremo tem dado sinais de recuo, influenciado pelo impacto financeiro e por pressões políticas. Nesse cenário, o caminho legislativo surge como um complemento ou até mesmo uma alternativa. Com mobilização e pressão popular, o Congresso pode agir onde o Judiciário tem falhado. Um deputado federal ou senador que levante essa bandeira pode gerar repercussão suficiente para acelerar a tramitação do projeto de lei. A pressão da opinião pública pode mudar os rumos da discussão. Exemplos recentes mostram que um discurso forte em audiências ou comissões pode viralizar e colocar o tema no centro da atenção nacional. E é disso que essa causa precisa agora. Se um parlamentar usar seu tempo de fala para defender a revisão da vida toda como um direito negado, isso pode mudar o jogo. E a população pode cobrar outros políticos a fazerem o mesmo. O reconhecimento do direito não depende apenas de votos no Congresso, mas de vontade política. E essa vontade é alimentada pela pressão da sociedade. Além disso, com a previsão de mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal,
Em setembro de 2025, o cenário pode se transformar. Até lá, o legislativo pode assumir protagonismo. Outro ponto positivo é que a proposta reconhece a existência de dois caminhos legais, um mais restritivo e outro mais justo. Cabe ao segurado escolher aquele que lhe for mais vantajoso. Esse direito de escolha está na base do princípio da legalidade e da segurança jurídica. Quando a lei oferece duas opções, não é justo que o INSS imponha a menos favorável. O projeto também elimina uma das principais injustiças do modelo atual, a desconsideração de contribuições antigas, que muitas vezes foram justamente as mais altas da carreira do trabalhador. Essa exclusão acaba reduzindo o valor da aposentadoria de quem contribuiu mais no início da vida profissional. E isso é claramente um contrassenso com os princípios do sistema previdenciário. Ao resgatar essas contribuições, o projeto reequilibra o cálculo e garante uma aposentadoria mais justa. Não se trata de privilégio, mas de respeitar a contribuição real de cada trabalhador. O argumento de que isso traria custo excessivo à União não se sustenta. Os valores foram recolhidos ao longo de décadas e fazem parte do Fundo Previdenciário. Portanto, o projeto de lei é juridicamente válido, financeiramente viável e socialmente justo. Cabe agora aos representantes do povo darem andamento à proposta. E cabe à população acompanhar, cobrar, pressionar e divulgar. Porque, ao contrário do que dizem, a revisão da vida toda não está morta. Ela apenas pode seguir por outro caminho. Cabe lembrar que, mesmo sem decisão judicial favorável, é possível que o Congresso Nacional reconheça a falha no modelo de cálculo e corrija esse problema por lei. A pressão por justiça previdenciária não pode ser vista como um problema orçamentário, mas como uma necessidade de corrigir distorções históricas. A população precisa ter consciência de que os recursos recolhidos ao longo de décadas devem retornar ao segurado em forma de benefício justo. A luta pela revisão da vida toda, portanto, passa a ser também uma luta por reconhecimento da dignidade de quem construiu este país com trabalho. Negar esse direito é fechar os olhos para a história de milhões de brasileiros e brasileiras que dedicaram uma vida inteira de contribuição. Por isso, é fundamental que cada cidadão se informe, compartilhe, discuta e pressione seus representantes. A possibilidade de uma aposentadoria mais justa depende também do engajamento popular. Não basta esperar. É preciso agir. E agir agora, enquanto o projeto está em tramitação. Quanto maior a pressão, mais rápido pode ser o reconhecimento oficial do direito. A revisão da vida toda não precisa depender apenas dos tribunais. O povo pode decidir o rumo através da lei. A revisão também pode ter efeitos positivos sobre o sistema previdenciário como um todo. Ao mostrar que o cidadão não aceita mais perdas injustas, o sistema é forçado a se modernizar. Essa mudança de postura também valoriza a educação previdenciária. Quanto mais pessoas compreenderem os mecanismos do INSS, mais conscientes serão suas escolhas e reivindicações. Por fim, o projeto de lei representa mais que um instrumento jurídico. Representa o reconhecimento de que o Brasil precisa olhar com respeito para quem já deu sua contribuição. O futuro da Previdência depende da justiça que se aplica hoje. E não existe justiça onde se ignora a história contributiva dos trabalhadores. Cada passo na direção da equidade reforça a confiança no sistema. A aprovação desse projeto é um desses passos. E quanto mais pessoas se informarem, mais chances essa causa tem de virar realidade. A justiça é construída com informação, participação e coragem de lutar por aquilo que é certo. É preciso lembrar que uma revisão mais justa beneficia inclusive as futuras gerações. Mostra que o sistema pode se adaptar e corrigir falhas quando necessário. Além disso, a aprovação de um projeto como esse pode abrir caminho para outras melhorias no sistema de seguridade social. Um sistema mais transparente e previsível beneficia toda a sociedade.
Trabalhadores jovens também devem se interessar por esse tema. Afinal, os critérios de hoje serão aplicados a eles no futuro. Garantir justiça agora é pensar em segurança amanhã. A revisão da vida toda é uma porta aberta para debater o papel do INSS, a forma como os benefícios são calculados e o direito à informação clara e acessível. Quanto mais esclarecido for o segurado, menos espaço existe para erros administrativos, interpretações injustas ou decisões políticas desfavoráveis. Por isso, este é o momento de união. Advogados, aposentados, sindicatos, associações, parlamentares e cidadãos comuns precisam se mobilizar. Não se trata de favorecer um grupo específico, mas de aplicar corretamente aquilo que a própria lei já prevê. É uma questão de justiça, não de privilégio. A luta continua, e cada voz importa. A revisão da vida toda pode sim se tornar realidade, se houver mobilização suficiente. Com engajamento, organização e pressão social legítima, o Congresso Nacional terá de responder ao chamado da população. E quando isso acontecer, teremos dado um passo histórico em defesa de quem mais precisa, o trabalhador que cumpriu seu dever e espera, com razão, que o Estado faça o mesmo.